Saiba Direito, da Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país. Meu nome é Guilherme Colim e hoje entrevistarei o doutor Evanir Aguiar, CEO da empresa Fortus Assessoria Contábil, que nos falará sobre a isenção tributária da pensão alimentícia e terá mais de uma cereja no bolo. Falaremos sobre a decisão do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da tributação da pensão alimentícia. Falaremos sobre como pegar o dinheiro de volta. A pensão, na maioria das vezes, é para o filho e, na maioria das vezes, quem gerencia é o pai ou a mãe da criança. Falaremos sobre benefícios tributários para o pai e para a mãe da criança, que é o que acontece na maioria das vezes, não apenas essa. Então, tem muita informação. Estamos aqui querendo saúde financeira para você. Vamos parar com a enrolação, porque o assunto é tão interessante que até eu estou ansioso, pessoal. Doutor Evanir, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa. Por favor, comece se apresentando e falando dos meios de contato. Obrigado mais uma vez, doutor Guilherme, pelo convite da Fortus participar do Saiba Direito e aqui do Rádio Armazém. É uma satisfação para nós sempre trazendo a informação útil, clara e com muito benefício aí para todos que nos ouvem, né? Benefício de conhecer os seus direitos. Eu sou Evanir Aguiar, eu sou o diretor operacional aqui na Fortus Group, nossa sede em Porto Alegre, e nós temos 2 unidades aqui, e prestamos serviços aí diversos na área de serviço, auditoria, tax, recursos humanos, contabilidade. Nosso contato é o fortus.net, lá na internet, fortus.net, já nos acha nas redes sociais também, e o telefone é o 51 30 28 23 23, e mais uma vez uma satisfação trazendo uma boa notícia, fazendo uma justiça social, em minha opinião. Algo que nunca deveria ter sido cobrado. Então, vamos estar falando sobre isso, é uma satisfação. Muito bem, muito bem. Evanir, vamos começar pelo passado, mas a gente não vai se aprofundar no passado, tá? Mas sim, como é que a Receita Federal tratava a tributação sobre a pensão alimentícia? Para quem paga e para quem recebe? Certo. Bom, a pensão alimentícia para quem paga, que registre-se, a pensão alimentícia derivada do direito de família. Esta é a pensão alimentícia que está isenta. Né? Não, nós estamos falando lá da pensão por morte, outro tipo de pensão. Né? Então, o pagador, né? Quem pagava essa pensão, ela, antes desta decisão, informava como uma despesa dedutível. O cara que paga já tinha um benefício tributário. Benefício tributário. 100% do valor definido ou através de uma decisão judicial ou homologado através de escritura pública, que é possível também essa definição dessa pensão de alimentos através de escritura pública, quem pagava, então, despesa dedutível 100%. Então, uma grande vantagem, inclusive algumas pessoas tinham e vão continuar tendo essa vantagem. Para quem recebia, então, a pensão alimentícia, era obrigação, né, de quem recebia, apurar mensalmente e pagar até o último dia do mês seguinte um carnê-leão, aplicando a tabela do imposto de renda. Então, a quando ultrapassasse o limite de isenção, é claro, né? Exatamente. Acima dos 1.903,98, calculava lá, então aplicava a alíquota, pagava o imposto de renda todos os meses, referentes ao valor recebido no mês anterior. Esta era uma obrigação. Se não pagava ao longo dos meses, por estar ali abaixo dos 1.903,98, deveria incluir na sua declaração de imposto de renda anual, lá de março, abril do ano seguinte, informando lá em outro rendimento de recebido de pessoa física, esta renda, que poderia somar a outras se porventura a pessoa tinha. Então, antes da regra, antes de estar isento, esta era a regra.
Nós falaremos mais adiante sobre o declarar ou não o filho como dependente no imposto de renda. Nós nos aprofundaremos um pouco nisso, Ivanir. Mas ainda falando da situação anterior, a recomendação qual era a recomendação dada para as pessoas cujo filho menor de idade recebia pensão alimentícia? Estamos falando do passado ainda, pessoal. Bom, a recomendação dada, salvo situações muito específicas em que a pessoa que está gerenciando esse valor para o filho, aí, né, a mãe, o pai, enfim, não tem outra renda que poderia entrar ali na sua declaração, a orientação dada era separar a declaração, então, do responsável, da declaração, então, deste filho, dessa pessoa, né, que pode ser uma tia, uma avó, enfim, separar esta declaração da sua, apartado. E não lançá-la como dependente. Sim, eu não posso lançar como dependente se a pessoa faz a sua declaração à parte. E, nesta situação, quem geria a pensão, ela abria a mão de deduzir um dependente no seu imposto de renda. O dependente e as despesas deste dependente, inclusive, né? Porque muitas vezes o valor por dependente vai R$2.000 e poucos reais. Não é muito relevante. Mas não é muito. Se for comparar, por exemplo, com despesas médicos hospitalares, dentistas, psicólogos... Vai longe. Então, nada que é daquele dependente pode ser incluído na sua declaração se ele não constar como seu dependente. A gente vai voltar a falar nisso, a gente não... Fique aí. Ivanir, até este instante da conversa, a gente falou do passado. Sim. Explique, por favor, qual foi a mudança, ou melhor, a lei não mudou, o que mudou foi a posição do Poder Judiciário. Explique, por favor, o que aconteceu. Bom, então, uma vez julgada esta ação de inconstitucionalidade, não é? Pelo STF. Que foi agora, no dia 23 de agosto de 22, coisa de 2 meses atrás, a decisão ficou assim. A pensão, retroagindo, inclusive, ela fica isenta de imposto de renda. É considerado um rendimento isento para quem recebe. Independente do valor. Independente do valor. É isento. Ele não aplica a tabela de imposto de renda, porque essa tabela somente se aplica no rendimento tributável. E para quem efetua o pagamento, aí eu vejo uma questão também de justiça, continua sendo despesa dedutível. Essa é a parte. Muitas vezes, a pessoa adulta não tem uma independência financeira. Isso é muito comum com os filhos de famílias de classe média que avançam os 20 e poucos anos, às vezes passa dos 30 anos de idade, e não tem independência financeira, e ainda lá com 30 anos de idade, o cara ainda está fazendo uma faculdade, é comum, e não tem nenhum problema nisso, está fazendo uma faculdade, é o pai ou a mãe que paga. Está fazendo um curso, sei lá do que, é o pai ou a mãe que paga. O seguro do carro, plano de saúde, é o pai e a mãe que paga, ainda que o cara tenha 30 anos de idade. A pensão alimentícia não é apenas para filhos menores. Eu posso pagar uma pensão alimentícia para um filho de 30 anos de idade, sem nenhum problema. Tu recomendarias, haveria aos teus olhos, agora o cara, o pai, digamos, ou a mãe, judicializar, homologar em juízo uma pensão para o seu filho de 30 anos? Olha, é muito recomendável. Inclusive, evita discussões, por exemplo, com outro filho, com outro parente. Enfim, explicar, o meu irmão tem essa pensão. Bom, judicialmente eu fui obrigado a isso. Inclusive, uma justificativa. Isso nem se fala, mas do ponto de vista tributário e contábil. Certamente, porque essa pessoa estará alcançando, então, este recurso ali para aquele familiar de forma espontânea. Isso é considerado uma doação. Inclusive, pode ter que pagar imposto de doação. Uma vez que parta para
a formalização e sendo considerada uma pensão de alimentos, além de ser legalmente dedutível do seu imposto de renda, a pessoa que recebe não tem nenhum imposto lá de doação recebida, porque não recebeu doação, de fato, é uma pensão de alimentos. Então, é muito recomendável a formalização desses valores alcançados. A minha mãe, meu pai, idosos, têm renda, mas tem uma renda insuficiente, que é muito comum hoje em dia, né? O salário mínimo não paga nem aluguel, né? Não paga nada. Aí eu vou ali, filho, numa situação econômica melhor, digamos, vou ali e eu pago o plano de saúde da minha mãe, ajudo a pagar o aluguel, ajudo a pagar isso, pagar aquilo, pagar aquele outro. O que tu me diz de eu judicializar e homologar em juízo uma pensão alimentícia para minha mãe? Eu acho muito recomendável. Como eu disse, isso formaliza e evita problemas, inclusive. E além de uma questão de justiça social e tributária com quem está pagando. Né? Porque, afinal de contas, está repassando a renda para aquela pessoa ali. Então, Evanir, então né? O valor de alimento, porque não é renda tributária. Vamos imaginar que eu ganhe 120 mil reais por ano. Eu ganho 120 mil por ano. E não pago pensão para ninguém. Eu vou pagar quanto, mais ou menos, de imposto de renda? Possivelmente em torno dos 20 mil. Possivelmente. 20 e poucos mil reais. Mas aí eu pago uma pensão para minha mãe, mais uma para o meu pai, mais uma para o meu filho, mais uma para o meu outro filho. E eu pago 25 mil por ano para cada um. Eu ganho 120 mil por ano e pago 25 mil por ano para minha mãe, mais para o meu pai, mais para cada um dos filhos. Ou seja, dos 120 mil que eu faturo no ano, 100 mil estão comprometidos em pensões alimentícias. Eu me tornarei isento do imposto de renda? Sim. Sim. Curto e grosso. Sim. Sim, por quê? Porque esses 20 mil que sobram estará abaixo do limite tributável. Eu informarei a minha renda de 120, inclusive na fonte, a retenção da fonte pagadora, que todos os meses uma partezinha do seu salário, enfim, vai para o governo. É uma antecipação do imposto de renda. Inclusive, quando a fonte pagadora souber destes valores repassados mensalmente para esses dependentes, ele vai diminuir da sua base tributada e não vai nem sofrer retenção. Então, eu vou informar que eu recebi os 120, contribuição previdenciária, e lá nas minhas despesas dedutíveis, eu vou informar todos os valores pagos. E, na minha lista de alimentandos, todas as pessoas que eu repassei o alimento. Mas a minha mãe tem uma renda que é dela, da aposentadoria dela, que é baixa, meu pai também, meus dois filhos, vamos imaginar que sejam maiores de idade, estão no início da vida profissional e também tem uma renda deles. Uma renda pequena. Informar lá na declaração deles um rendimento isento a título de pensão alimentícia, lá em rendimentos isentos não tributáveis. Eles não pagarão imposto sobre a pensão que receberem. Não. E eu abaterei o imposto da pensão que eu pagar para eles. Sim. É isso. É por isso que eu te amo, Evanir. Tu responde objetivamente sim, é isso mesmo. Agora vamos aumentar a complexidade um pouco. Podemos? Podemos, sim. Tu sabe, né? Se responder, né? Não, mas aí se tu não souber responder, tu vai saber, né? Mas se não souber responder, ok, tu passa uma vergonha aqui no ar e tá tudo certo, né? Certo. Evanir, eu recebo pensão alimentícia, digamos, eu recebo pensão alimentícia e venho pagando imposto de renda normalmente durante 5 anos, durante 10 anos. E aí agora eu estou assistindo aqui o programa na Rádio Armazém e me dou conta que, a lei não mudou, o que mudou foi a interpretação do judiciário que reconheceu a inconstitucionalidade, portanto, não tendo mudado a lei, a gente não tem que falar de efeito daqui para frente. A lei foi reconhecida como inconstitucional. Então, eu quero pegar de volta o que eu paguei nos últimos anos. Sim. E a Receita Federal noticiou que vai fazer isso sem ação judicial. Sim. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu faço, Evanir? Bom, em primeiro lugar... Procure a Fortus.
Se tiver dúvida, procure a Fortes, com certeza que a gente auxilia em tudo, todos esses esclarecimentos aí, caso a caso, porque esse é um fato também, né? Todo mundo retifica a declaração dos últimos 5 anos, transmite para a Receita Federal e ela deposita na sua conta. Isso é vamos dizer assim, que a maioria será dessa forma mesmo, né? Então, temos que recuperar as declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos. Se a pessoa faz ou tem o seu programa, porque muita gente faz a sua declaração, ela mesmo pode fazer a retificação. Chama-se retificação, onde ela vai tirar lá dos rendimentos tributáveis recebidos de pensão alimentícia só o valor da renda. Se teve lá o carnê-leão pago, vai permanecer lá informado na sua declaração. Vai pegar o total deste valor recebido lá nos últimos 5 anos, declaração 18/17, porque o STF definiu, retroagindo aos últimos 5 anos. Então, 18/17, 19/18 e assim por diante. Então, a pessoa vai pegar o total recebido naquele ano e vai colocar lá em outros rendimentos isentos e não tributáveis. E aí vai fazer a transmissão da sua declaração. Quero dar uma dica aqui bem importante. Evanir, quem fazia minha declaração, não tem mais contato, a pessoa sumiu, o que eu faço? Não tenho a declaração em casa, não tenho os códigos. Tem nada. Bom, hoje, felizmente, nós temos algumas formas de acesso à declaração através do ECAC da Receita Federal, que é o serviço da Receita Federal público, está lá, meu imposto de renda, tem toda a história da pessoa, está lá. História de imposto de renda, está lá. Como é que eu acesso esse ECAC? Tem algumas formas. Primeiro, o código de acesso, tendo lá o número dos recibos dos últimos 2 anos e tal, mas este código de acesso, ele não abrem os serviços totais, inclusive a retificação. Eu posso ter a conta gov.br da pessoa. Hoje em dia tem um aplicativo gratuito também, que a pessoa baixa no seu celular, lá o gov.br, e aí através da biometria, através de validação facial, através da validação lá no seu banco, tem algumas formas, tendo lá o nível prata ou ouro, a pessoa terá acesso ao ECAC. E da outra forma, que eu, inclusive, faço muito seguido, porque as pessoas, principalmente pessoas mais idosas e tal, têm dificuldade de obter o GovBR, tem a procuração eletrônica para a Receita Federal. Então, a pessoa vai me dar essa procuração eletrônica, que é tudo feito online, só eu gero a procuração, a pessoa assina, reconhece em cartório e manda uma foto para mim, uma foto do seu documento, eu encaminho para a Receita Federal e aí com o meu certificado digital, que é outra forma, eu vou acessar os dados dessa pessoa como procurador e aí eu tenho acesso a todas as declarações, inclusive, em alguns casos, retificar online a sua declaração ou buscar os arquivos passados. Então, assim, esse é o caso padrão. A pessoa, então, vai ter acesso a retificar as suas declarações dos últimos 5 anos. E aí tem umas derivadas, né? A gente já vai para as derivadas. Assim, o mais comum, não é a única hipótese, mas o mais comum é pensão para filho, por um desequilíbrio jurisprudencial, judicial e cultural, na maioria das vezes, o filho fica com a mãe. E não é meio a meio como deveria, mas isso é um outro assunto. Então, o que acontece na maior parte das vezes? A mãe gerencia a pensão que é paga para o filho que mora ou com ela, ou na maior parte do tempo com ela. E aí, ela faz uma declaração do imposto de renda no nome dela e faz uma outra declaração em nome do filho. E aí a gente vai voltar no que a gente falou 10 minutos atrás. E ela não declara as rendas do filho na declaração dela, sob pena de não declarava para que não houvesse aquela soma de rendimentos. Sim. Só que agora, com a pensão sendo isenta e não tributável, Sim. ela pode fazer isso. Sim, Só que ela não fez nos últimos 5 anos. E caso tivesse feito, ela, a mãe, ou o adulto que gerencia a pensão, teria um ganho tributário. Além do imposto que o alimentando pagou, além do imposto que foi pago pela criança.
o adulto que deixou de declarar esta criança poderá incluí-lo no seu imposto de renda? Sim, poderá, retificando, da mesma forma que eu falei anteriormente, retificando a declaração dos últimos 5 anos, só que tem que ter um cuidado. Se o valor recebido de pensão deste alimentando o tornava obrigado a fazer a declaração e ele o fez, primeiro ele tem que solicitar para a Receita Federal o cancelamento da sua declaração. Porque eu não posso ter uma pessoa declarando e essa mesma pessoa ser dependente da outra. Então, se este alimentando ele não declarou, digamos que ganha uma pessoa de R$ 1.500, né? Dá ali 18 mil reais por ano, ele recebeu o título de alimentos. Está abaixo da obrigatoriedade, e era 24 mil alguma coisa, da obrigatoriedade de entrega da declaração. Ele não entregou, não tem problema. Então, agora, o responsável por esse usar um exemplo, uma criança, dessa criança, vai retificar a sua declaração, vai colocá-lo como dependente, fará jus à dedução de dependência, inclusive informando despesas deste dependente, se teve dentista, plano de saúde, enfim, e o rendimento que este dependente recebeu lá de título de pensão alimentícia vai ser incluído na declaração desse responsável lá como outros rendimentos isentos, pensão alimentícia do dependente. Então, desta forma, vantagem muito grande. Se este valor de pensão, por exemplo, foi R$ 3.000, o dependente teve que fazer a entrega de sua declaração. Bom, este dependente, ele vai pleitear a devolução deste valor. Porque aí a situação fica um pouco mais complexa. Ele tem valor a restituir, ele vai fazer... O dependente. Vai continuar com a sua declaração. A criança vai pedir o reembolso. Isso, é o responsável, mas em nome da criança vai pedir esse reembolso. E aí é um outro caso. É um caso diferente daquele que estava dispensado da entrega da declaração. Mas ele vai pedir esse valor totalmente de volta. Aconselho somente pedir o cancelamento da declaração depois de ter o valor restituído. E isso demora muito tempo? Sim. Infelizmente, esse é um ponto assim, que está sendo bem divulgado, inclusive pela Receita Federal, que não há uma previsão de devolução de pagamento desses valores e esses ajustes. A retificação de declaração, ela é feita via sistema, ela é muito rápida. Agora, o saldo a receber ou valores menores, enfim, que deveria ter sido pago, né? Esse saldo a receber de volta, este que vai levar um tempo, porque se estima em mais de 6 bilhões de reais que a Receita Federal terá que devolver. E olha, considerando que o governo gastou 5 no fundo eleitoral, devolver o que recebeu a mais, em valor um pouco maior, 20% a mais, não me parece que seja pesado, né? Botaram 5 bilhões no fundo eleitoral? Sim. Concordo 100% contigo. Na hora de botar o dinheiro no fundo eleitoral, 5 bilhões, aí tem dinheiro. Na hora de devolver o imposto que o cara pagou a mais, aí não tem. O único benefício, se é que há, e se é que dá para considerar desta forma, é a atualização pela Selic, né, que é a taxa de juros básica da economia, que é o índice aí que vai atualizando, não é, o valor até a pessoa ter de volta. Hoje, com 13,5%, 13,75% ao ano, é melhor que poupança. Então, o único ponto positivo é essa atualização pela Selic, desde a data do pagamento maior, não é a partir de hoje, tá? Sim, desde a data do pagamento maior. Ainda falando sobre essa questão de pegar de volta o valor que pagou, sim, e não pagar daqui para frente. Sim. A pessoa que vinha pagando o imposto sobre a pensão que recebia, independente de... Vamos falar daqui para o futuro. Ela precisa fazer alguma alteração ou basta não pagar mais? Basta não pagar mais e informar, naturalmente, na sua declaração... No campo certo, no campo adequado. Quem recebe mais, registre isso também é importante, quem recebe mais de R$40 mil por ano de rendimentos isentos, que será o caso da pensão alimentícia,
obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto de renda. Não vai ter que pagar imposto, né? Mas ela vai continuar com a obrigação. Muitas pessoas podem pensar, agora não tem mais que declarar imposto de renda porque eu não pago mais imposto. Não, não é isso. É uma coisa, outra coisa. Aí a criança de 6 anos de idade, ela, é claro que não será ela que operacionalizará a entrega, mas ela já tem uma obrigação com a Receita Federal. A criança que ganha mais de 40 mil por ano. Sim, exatamente. Tem que fazer a entrega da declaração informando aquele rendimento. Isento, né? E se não fizer, e aquelas que não fizeram porque esqueceram, não sabiam? Poderá ter, e muitas têm, o seu CPF bloqueado por pendência de entrega de declaração. Faz a entrega, paga uma multa lá de R$ 165,74. Em 24 horas já o seu CPF está regular, mas tem que declarar. Ivanir, em termos de custo, muitas pessoas, às vezes, são muito relutantes, às vezes as pessoas são acomodadas, uma palavra feia, mas para muita gente serve. Algumas pessoas têm muito receio, e assim vai. A psicologia humana é muito complexa. Sim. Qual é o nível, qual é o custo que uma pessoa tem, em média, mais ou menos, para iniciar esta discussão, para pedir de volta o que pagou a mais nos últimos 5 anos? Bom, sendo um serviço administrativo, porque poderá ter alguns casos que a pessoa ingresse judicialmente, sim, aí é outra coisa. Não foi aceito, não recebeu, enfim. Mas vamos falar administrativamente. Bom, eu tenho recebido pessoas e tenho cobrado uma hora de consultoria. Eu, como profissional contador, especialista em imposto de renda, pessoa física, eu cobro uma consulta. A pessoa, independentemente se ela quiser ou não fazer comigo, ela receberá as orientações no seu caso específico. Ela normalmente traz as suas declarações, o seu GovBR, a gente já vê, já define o que tem que ser feito no caso dela. Caso ela decida que eu faça essa retificação de imposto de renda, é o valor de uma declaração normal. Ela vai pagar o valor de uma declaração para fazer a retificação. É o valor de uma declaração de imposto de renda, mesmo que ela já pagou. Normalmente, nossa tabela aqui fica uma simplificada perto de 200, uma completa 400 e pouco, que é aquela com deduções legais. Então, R$400 arredondando mais uma consulta. Isso. Se ela tiver que entrar com o processo de pedido de compensação, perda e comp, que pode ser lá pelo ECAC, aí a gente entra em hora técnica. Vai depender de quantas horas a gente vai usar, 2. Normalmente, para um pedido de uma declaração de um ano, é 1 hora técnica. Então, em torno de R$350. Então, assim, não é uma exorbitância, e muitas vezes a pessoa tem realmente valores bem expressivos. A gente está falando de 5 anos, né? Eu pergunto isso porque o que tem de pessoas que não buscam algum direito, não buscam algum crédito, não buscam alguma coisa, com receio do custo, sem sequer se dar conta da diferença, o prejuízo é desse tamanho e o custo é pequeno comparado com o prejuízo, com a importância do que está sendo discutido. Sim, sim. Isso vale, Guilherme, não só para esse caso aqui das pessoas que estão aí nessa situação agora de isenção do imposto de renda, mas vale para todas as pessoas que têm situações que ela tenha dúvida na sua declaração. Uma declaração simplificada, 200 e poucos reais, para ter todo um cuidado de um profissional que faz mais de 200 declarações por ano, que já viu quase todos os casos que nós temos aí na legislação, que conhece todo o regulamento, todos os 704 respostas, do pergunta e resposta na Receita Federal, de cabo a rabo, que tem toda uma resposta, um cuidado, e além disso tem uma responsabilidade sobre aquela declaração entregue, né? Muitos clientes me procuram 1 ano, 2, depois eu caí em malha. Não, vamos lá, vamos ver o que houve. Se eu falhar, a responsabilidade é minha, a multa e juro é minha. Se foi falha da pessoa, vou ajudá-la da mesma forma, vamos retificar, vamos arrumar, vamos parcelar. Então, assim, ter a ajuda de um profissional, ela é muito importante. Hoje em dia, com a facilidade que a gente tem de aplicativos, de fazer entrega online e tudo isso, muitas pessoas estão fazendo suas declarações
e aqueles que têm conhecimento, perfeito, maravilha, faz parte. Agora, a pessoa que vai se aventurar, se arriscar, depois ela poderá cair em malha e ter que aí responder por 5 anos de erros. E aí tem multa de mora, multa de ofício, juros, CPF bloqueado, muitas vezes por uma classificação errada, uma orientação a ouvir falar. Sim, sim. Então, e é barato, isso vale para todos, né? É uma desproporção. É uma economia desproporcional, né? Sim, sim. Evanir, alguma outra informação sobre esse assunto que a gente não tenha falado que tu entenda relevante? Olha, uma dúvida muito comum que me traz, Evanir, eu paguei agora até setembro, meu Carnê-Leão, eu posso já pedir restituição agora, em 22, agora? Não, não posso. Eu vou ter que incluir lá na declaração de imposto de renda em 23, base 22, informando os valores pagos e os rendimentos de pensão de alimentos lá em isento. Aí a Receita vai devolver lá na restituição do ano que vem. Dos outros anos, aí é PERDICOMP, de 22 base 21 é no programa, de 18 a 20 é via ECAC da Receita Federal. Basicamente isso, eu fico feliz com a justiça social que a gente está vivendo. Melhorando, né? Justiça social, não é tributária, social. Porque quem precisa de alimento, não tem aquilo ali como uma renda, não é um acréscimo patrimonial. Aquilo ali teve todo um processo, seja mesmo em cartório, há toda uma discussão para chegar no valor a título de alimentos. E ainda tem que pagar imposto sobre isso. Então, eu entendo que é uma justiça social e... É uma questão de coerência. Retroagiu 5 anos. É uma questão de coerência. Eu tenho um filho que mora comigo, ele me custa, vamos imaginar que ele custa o colégio, plano de saúde, não sei mais o que. Vamos chutar que custa 5 mil por mês. Ele mora comigo, eu pago 5 mil por mês. E ele não paga imposto. Aí eu me separo da mãe dele e ele fica morando com a mãe, digamos. Sim. Aí, tá, eu vou pagar 5 mil, tá? Ele custa 5, eu vou pagar os 5, vou pagar sozinho. Aí, só que aí não, mas ele ganha um sócio, que é o governo. Sim. Quando ele morava comigo, não tinha sócio. Agora, que virou filho de pais separados, aí passa a ter um sócio que é o governo. Absurdo, absurdo. Considerações finais, Evanir. Então, considerações finais. Bom, quem tem dúvida se tem direito a restituir, se tem direito a retificar, se tem dependente, que pode arrumar, procure um profissional, contador. Se quiser procurar aqui a Fortus, a gente está à disposição aí no 51 30 28 23 23. A gente vai dar toda a atenção. Quem é de fora de Porto Alegre, a gente tem atendimento remoto, assim como estamos falando aqui, doutor Guilherme. Eu atendo muitas pessoas de forma remota, muito fácil acesso pela internet hoje em dia, dou toda a orientação. Então, hoje não precisa se deslocar até a Fortus aqui para essas orientações. Em situações específicas que administrativamente não for possível resolver, aí eu aconselho procurar a Colim Ramos Jesus Advogados, que aí terá toda a orientação do Dr. Guilherme, aí se precisar de uma perícia aí tributária que a gente faz juntos, para resolver a situação aí de quem está aí com dúvida, não é? Se tem direito ou não a restituir e a isenção aí do imposto de renda. Muito obrigado, Evanir, muito obrigado. Muito obrigado para você que está em casa. Nosso compromisso é com a informação e com o progresso, com a evolução e com tudo mais. Se você que está em casa tem alguma expertise, existe algum assunto que você domine e que seja de interesse social, você pode me ligar e marcar uma hora aqui também para ser ouvido, será sempre um prazer. Telefone 51 32 28 12 19. Então, Evanir, muito obrigado. Você que está em casa, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo programa.